Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos oferta como oportunidade para o nosso aprendizado, oportunidade para o nosso esclarecimento, oportunidade para a nossa iluminação. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida no relógio da eternidade. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos matriculados neste maravilhoso educandário das almas. Mais uma oportunidade ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Mais uma oportunidade que o Senhor nos ofertou para realizarmos o nosso processo de educação. E para isto e por isto, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos enviou à terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio exemplificar para todos nós um código moral maravilhoso, que veio exemplificar para nós os seus ensinamentos, que nós os encontramos nos seus evangelhos de amor. Jesus de Nazaré, guia e modelo para toda a humanidade, não veio à Terra para nos ensinar uma religião especificamente falando, mas veio nos ensinar de forma prática a religião do amor. Por isso, é preciso que agradeçamos a Jesus, é preciso que agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Mais um momento que nos foi concedido para realizarmos este estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. E hoje aqui estamos chegando e abraçamos fraternalmente a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos com base em O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a questão de número 100. No nosso último encontro, fizemos um primeiro estudo, a dividimos, devido à sua extensão, a dividimos em duas partes. Então, realizamos a primeira parte dos estudos da questão de número 100, que em verdade não é bem uma questão, mas observações preliminares acerca da escala espírita. Então, escala espírita que nós encontramos na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, escala espírita de O Livro dos Espíritos. Conforme havíamos dito, na primeira parte dos nossos estudos, das nossas reflexões, nestas observações feitas por Kardec, com o amparo, a proteção, a assistência dos espíritos amigos, deixou bem claro Kardec que este estudo da escala espírita, neste estudo, ele usou os mesmos métodos de classificação científica
do meio científico para relacionar ou para classificar determinadas ou, neste caso, definir grupos de espíritos. Como nós encontramos e já estudamos na questão 97, 3 ordens de espíritos. A terceira ordem, começando pelos espíritos imperfeitos, a segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, espíritos puros. Então Kardec, neste estudo realizado aqui neste item, a partir da questão número 100, questão número 100 até a questão número 113, então Kardec deixou aqui para nós um estudo mais aprofundado, mais detalhado, acerca dos espíritos, acerca da nossa condição, detalhando de uma forma mais ampla estas 3 ordens de espíritos, em especial a terceira e a segunda ordens, ampliando esses estudos, classificando os espíritos que estão na terceira ordem e na segunda ordem em classes. Então Kardec, conforme falamos e conforme detalhamos no nosso último encontro, na terceira ordem, Kardec fez aqui a divisão e deixou para nós esta ordem dividida ou ampliada em classes. E aí nós temos a 10ª classe, começando da 10ª classe para a primeira. Então Kardec, na 10ª classe, colocou aqui para nós os espíritos impuros, depois os espíritos levianos, pseudo-sábios, e assim sucessivamente. Então, nos nossos próximos encontros, estudaremos, seguindo a ordem cronológica das questões e o Livro dos Espíritos, estudaremos cada uma dessas classes de espíritos, as suas definições e todo o detalhamento deixado por Kardec. Então, voltando aqui às observações feitas por Kardec, essas observações preliminares do item número 100, quando Kardec falou para nós o método ou os métodos que ele utilizou para realizar esta classificação dos espíritos, que também foram métodos utilizados no meio científico. Ele também deixou bem claro que diversas respostas recebidas dos espíritos amigos tiveram neste caso, nas suas respostas, o que foi classificado como sendo divergências, mas que na verdade não existem divergências, mas sim, em muitas situações, ignorância de espíritos que responderam questionamentos que foram feitos acerca deste assunto. E ainda ele deixou bem claro que não é pelo fato de nós deixarmos o corpo físico e retornarmos para o mundo espiritual que iremos ter o conhecimento de todas as coisas. Então, assim, Kardec, juntamente com os espíritos superiores, deixaram para nós estes esclarecimentos, falando que não existe nenhuma contradição acerca destas respostas. Então aqui Kardec colocou as respostas mais coerentes que foram recebidas, as respostas principais que foram recebidas dos espíritos superiores, conforme nós encontramos aqui nas anotações. E Kardec, falando acerca destas possíveis contradições, e que muitos alegaram ser contradições e que não existem estas contradições, ele citou para nós, que é o que nós começaremos hoje neste ponto, ele fez referência a estudos da botânica. 3 cientistas, 3 médicos, 3 botânicos, por nome de Linneu, Jussieu e Tournefort, que realizaram estudos na botânica. E aí, como ele citou estes 3
estas três figuras do segmento da botânica, o Linneu, Jussieu e Tony Fere, tiveram, segundo Kardec, tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Então aqui Kardec lembra e deixou bem claro acerca destas possíveis contradições levantadas pelos contraditores da doutrina espírita, que independentemente dos métodos que foram utilizados no meio científico, e aqui ele faz a referência na botânica, que cada um desses estudiosos, esses três que ele citou, cada um usou um método específico, usou um método distinto para estudar as plantas, e que todos chegaram a uma determinada conclusão e que nenhum dos estudos estavam errados. Cada um ajudou ao outro no desenvolvimento do estudo das plantas e suas famílias ou suas classes. Então, como Kardec fez a citação, e aqui tem apenas um nome, neste caso Linneu, se trata de Carlos Linneu, botânico, zoólogo, médico, que nasceu na Suécia no ano de 1707, mais especificamente no dia 23 de maio de 1707, e desencarnou no dia 10 de janeiro de 1778. Kardec também citou Jussieu, que o seu nome completo, Antônio Laurier de Jussieu, botânico, médico, que nasceu na França no dia 12 de abril do ano de 1748 e desencarnou no dia 17 de setembro de 1836. Kardec também citou Tournefort, que o nome completo Joseph Piton de Tournefort, botânico, médico, que nasceu no dia 5 de maio, no dia 5 de junho do ano de 1656 e faleceu no dia 28 de dezembro de 1708, também francês. Então Kardec fez a citação acerca destes três botânicos, que cada um adotou um método específico, adotou o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. Ou seja, esses estudiosos da botânica, não inventaram, não criaram as plantas, apenas as estudaram. Assim como veremos na sequência, a doutrina espírita não criou os espíritos, não inventou os espíritos, porque os espíritos já existiam, apenas estudou, classificou de acordo com o comportamento de cada um, de acordo com a fala de cada um, de acordo com o conhecimento apresentado por cada um. Kardec, junto com os espíritos amigos, fizeram esta classificação científica dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, assim, Kardec acrescenta, que nenhum deles inventou as plantas, ou seja, nenhum desses três cientistas inventaram as plantas, nem seus caracteres, apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Cada um, utilizando o seu método, fez este estudo, classificando de acordo com os caracteres de cada planta, fazendo as observações, as analogias, para ter este estudo ou ampliar o conhecimento, que até então não se tinha quase nada de conhecimento acerca das plantas. Então é por isso que Kardec lembra que nenhum deles
inventaram as plantas ou criaram as plantas, apenas as estudaram utilizando métodos próprios. Então assim Kardec colocou e acrescenta: foi assim também que aconteceu em relação aos espíritos. Então foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Então, a doutrina espírita não inventou os espíritos, não criou os espíritos, mas sim estudou, realizou os procedimentos de estudos em relação aos espíritos, de acordo com o comportamento, de acordo com o conhecimento, como já havíamos dito. Vimos, diz Kardec, vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então aqui Kardec deixa muito claro para todos nós que esta classificação foi feita de acordo com informações, de acordo com dados que os próprios espíritos forneceram a Kardec através da mediunidade de diversos médiuns que auxiliaram Kardec na recepção destas informações. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões, conforme já falamos e conforme já citamos, que estas 3 divisões ou estas 3 categorias estão postas na questão de número 97, que já a estudamos. Então aqui Kardec faz referência a estas 3 categorias e ele diz que na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Conforme havíamos dito, esta categoria ou ordem de espírito, que são os espíritos imperfeitos, ela foi subdividida ou ampliada em classes, em 5 classes que iremos estudar nos nossos próximos encontros. E aí Kardec fala que esses espíritos imperfeitos são caracterizados, neste caso, pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Então, nos espíritos imperfeitos, os espíritos que se enquadram nesta condição de imperfeição moral, neste caso, eles são caracterizados pela predominância da matéria, bem como a propensão para a prática do mal e não para a prática do bem. Na segunda ordem, se encontram os espíritos que já têm a predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de fazer o bem. Então, na segunda ordem, nós encontramos espíritos que já avançaram, já caminharam bastante, onde já não mais a matéria predomina sobre o espírito, mas o espírito predomina sobre a matéria, já não tem a preponderância para a prática do bem ou para a prática do mal, a propensão para a prática do mal, mas sim para a prática do bem, e neste caso são os bons espíritos. E aí Kardec acrescenta que a primeira ordem finalmente compreende os espíritos puros. Então aqui Kardec nos traz esta referência da questão 97, destas 3 ordens: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. E conforme já havíamos dito, estudaremos cada uma destas ordens ampliadas ou subdivididas em classes. Neste caso, a terceira ordem, com 5 classes, a segunda ordem, com 4 classes, e a primeira ordem, que são os espíritos puros,
sem nenhuma ordem, é classe única, já que eles chegaram à condição de espíritos puros, não existe subdivisões entre eles. E aí Kardec acrescenta: esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivos. Só nos restava pôr em relevo mediante subdivisões, que são as classes. Então aqui Kardec fala das subdivisões, que estudaremos a partir da próxima questão, a questão 101, que começa os estudos aí da terceira ordem com estas subdivisões em 5 classes. Então aí Kardec disse: só nos restava pôr em relevo mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos. Então aqui Kardec também deixa bem claro que ele não fez esta classificação das ordens, das 3 ordens, bem como as subdivisões em classes para a terceira ordem e para a segunda ordem, a seu bel prazer. Não foi ele quem fez isto sozinho, mas com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Então aqui Kardec fala que os espíritos sempre o auxiliaram neste trabalho e neste ponto para estas subdivisões dos espíritos. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele, ou seja, este quadro, pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe. Então aqui Kardec lembra que os espíritos, nós que aqui nos encontramos no corpo físico ou fora dele, não ficaremos exclusivamente pertencendo sempre a uma mesma classe. Nós, de acordo com a lei do progresso, nós iremos mudando de classe. E Kardec deixou bem claro também que esta classificação ou subdivisão das 3 ordens de espíritos em 10 classes não é definitiva, mas foi feita apenas para estudo, apenas para efeito didático, que estas subdivisões destas classes de espíritos, estas subdivisões, elas vão ao infinito. Então aqui Kardec nos chamou a atenção e nos esclareceu acerca desta não permanência, como se diz, para sempre, numa mesma classe ou numa mesma ordem, porque existe a lei do progresso. Então é por isso que Kardec acrescenta: faremos todavia notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então aqui Kardec encerra estas observações preliminares acerca das ordens dos espíritos e destas subdivisões em classes, que nós, na condição de seres imortais, que estamos vivenciando uma experiência humana, nós podemos apresentar caracteres de várias classes ao mesmo tempo.
E com o passar do tempo, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, nós iremos cada vez mais fixando os caracteres de uma classe mais aperfeiçoada. Então, assim, fechamos este parêntese com esta segunda parte da questão número 100, estas observações preliminares em relação a este estudo da escala espírita, para chegarmos nos estudos, nas observações do espírito Miramês em relação a esta questão número 100, Escala Espírita, capítulo 49, volume 2, Filosofia Espírita, em que Miramês deixou para nós observações acerca deste assunto. Então, na segunda parte deste nosso estudo singelo acerca da escala espírita, Miramês falou da seguinte maneira: que os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas existem muitos e muitos seus irmãos da luz trabalhando em benefício deles. Sem sombra de dúvida que para todos nós, nesta condição de ignorância quanto ao mundo espiritual, nós não fazemos noção da quantidade de espíritos de luz, quantidade de espíritos superiores, que nós os denominamos como anjos de guarda, que estão trabalhando constantemente em nosso benefício. E somente o futuro, diz Miramês, somente o futuro nos mostrará o quanto recebemos dos nossos irmãos maiores, mas, no entanto, a decisão cabe a cada um de nós em todos os aspectos, como sendo a vontade de Deus. Cada alma, diz Miramês, cada alma tem uma certa liberdade, e o que toca a lei do livre-arbítrio, a alma usa de acordo com a sua elevação. Então, de acordo com a nossa elevação, com o nosso maior ou menor esclarecimento, nós usaremos melhor ou não a nossa liberdade de ação, ou seja, a lei do livre-arbítrio. Então, cada alma tem uma certa liberdade. Miramês usa o termo certa liberdade porque a nossa liberdade, ela não é ilimitada, ela tem os seus limites. E aí Miramês acrescenta: eis aí a escala que funciona dentro da sua escala, dando-lhe toda a assistência, de modo a compreender e seguir o seu próprio caminho. Somos todos iguais. Somos todos iguais, sabemos disso, porém, situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai de infinita bondade e amor. Então, diante de Deus, nosso Pai Criador, nós somos todos iguais, porém, conforme lembra Miramês, em lugares diferentes, em degraus diferentes desta escada evolutiva que vai ao infinito. Então é por isso que ele nos lembra que somos todos iguais, porém, cada um de nós estamos em um lugar diferente. Somos frutos da grande árvore que conhecemos com o nome de Deus. Como os frutos, e aí Miramês faz uma comparação belíssima destes frutos desta árvore, que todos nós somos frutos desta árvore que conhecemos com o nome de Deus. E aí ele lembra como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim são os espíritos, mas nenhum se perde. Diferente dos frutos de uma árvore, que muitos se perdem, nós, na condição de frutos desta árvore que conhecemos com o nome de Deus, estamos realizando este trabalho, este progresso do amadurecimento
do despertar para depois o amadurecer, mas nenhum desses frutos se perderão, nenhum se perderá ou nenhum de nós nos perderemos. Todos nós alcançaremos, sem sombra de dúvida alguma, este esclarecimento, chegaremos à condição de angelitude. E conforme Jesus nos disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, todas estas ovelhas que estão sob a responsabilidade de Jesus, todas elas serão conduzidas ao aprisco seguro, conforme nos afirmou Jesus e continua nos afirmando. Então é por isto que Miramês, fazendo esta comparação de nós, seres imortais, espíritos em aprendizado, em amadurecimento, nenhum de nós na condição de fruto desta árvore que é Deus, nenhum de nós nos perderemos, diferente, conforme havíamos dito, dos frutos de uma árvore, que muitos se perdem ao longo do tempo, às vezes não chegam nem a amadurecer e se perde. Acrescenta Miramês da seguinte maneira: como filhos de um pai de amor, não haverá nenhum órfão. Então, como filhos de um pai de amor, não haverá órfãos. Novamente falamos, diz Miramês, novamente falamos em escala espírita, para que tenhamos uma ideia e, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos no aprimoramento, cultivando todas as virtudes e desenvolvendo todos os dons do saber. O que interessa para todos nós e para todos os espíritos em evolução, em progresso, sem sombra de dúvida, conforme nos fala aqui Miramês, o que interessa ao espírito já consciente da verdade é se libertar da ignorância. Então, o que interessa para todos nós que já estamos na condição de seres conscientes, seres que estão vivendo e vivenciando na idade da razão, é conhecermos a verdade e sairmos das trevas da ignorância, nos libertarmos das trevas da ignorância. Porque onde existe a ignorância, existem dores e problemas sem conta. E aí Miramês, caminhando para o encerramento destas reflexões, destes esclarecimentos, ele nos diz da seguinte maneira: que os espíritos superiores não se incomodam com as classificações dos homens. Então, esta classificação feita por Kardec, estas classificações que nós fazemos, não é incômodo ou não são incômodo nenhum para os espíritos superiores, porque eles sabem que nós precisamos, para termos como ponto de referência, nós precisamos destas classificações. E aí ele acrescenta que em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, na política ou mesmo na religião, podemos sim fazer classificação sem que os espíritos superiores fiquem incomodados com isso. Eles são o que verdadeiramente são. Os espíritos superiores estão nesta condição, alcançaram esta condição de superioridade e não irão sair desta condição de superioridade só porque façamos classificações. E aí ele acrescenta que os espíritos inferiores ainda se apegam a velhos tabus, como sejam os de pureza, a pureza de sangue, a pureza de raça e também os preconceitos. E ainda mais, são apegados aos bens materiais que, ao invés de ajudá-los no grande trajeto para o lado de Jesus, crucifica-os no lenho da consciência. Então assim encerra Miramês estes maravilhosos esclarecimentos acerca da escala espírita. E assim também nós encerramos aqui as nossas reflexões singelas acerca
deste item número 100 de O Livro dos Espíritos, feito em 2 partes ou em 2 momentos, devido à sua extensão. E no nosso próximo encontro, estudaremos a questão de número 101, ingressando verdadeiramente neste estudo da escala espírita, começando pela 3ª ordem, os espíritos imperfeitos, e logo na sequência estudaremos a 10ª classe, que são os espíritos impuros, e assim sucessivamente até chegarmos à 1ª classe, que são os espíritos puros. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado, ao esclarecimento para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, dando continuidade a este estudo sistematizado da doutrina espírita. Até breve, meus irmãos e irmãs.